Meus amados, eu fico muito feliz de estar falando com vocês. Sim, fico muito feliz e peço a Deus que abençoe todos vocês. Abençoe cada dia das suas vidas. Abençoe cada noite das suas vidas. Abençoe cada dia e cada hora e cada segundo das suas vidas. Aleluia, como Deus é maravilhoso. Glória, meu Pai, como Tu és bom. E você, meu amado, você que está recebendo essa bênção de Deus, saiba que a estrutura familiar de Deus, ela está aí com você agora. Você que é pai de família, você que tem uma família, você que tem uma estrutura familiar. Quero que você entenda que a estrutura familiar, ela tem que estar amparada pelo livro dos livros. Aqui tem todos o ensinamento. Aqui tem o ensinamento e a sabedoria que Deus deixou para toda família. Aleluia, glória meu Pai. A estrutura da família está baseada aqui no livro dos livros. Está estruturada que Deus deixou para cada filho. Para cada filho dele, ele tem que se basear aqui no livro dos livros, na Bíblia Sagrada do Senhor Deus Todo-Poderoso. Através da sabedoria que está escrita aqui, deixada por Deus, a estrutura da família será mantida e estruturada pela graça do Senhor Deus. Aleluia. Então Deus é tão maravilhoso, poderoso e bondoso e misericordioso, que Ele deixa a estrutura familiar. Aqui é a base familiar. E aqui é onde o homem de bem, que busca, atende a lei de Deus e os mandamentos de Deus, deve seguir. Aqui está tudo que o homem, o cristão, precisa para seguir e estruturar a sua família, meus amados. Sim. Então, a família estruturada pela a base divina de Deus, ela nunca deixará de ser estruturada. Uma vez você está estruturado com a família, você não pode deixar de buscar e ler, temer e estar sempre aumentando a sua estrutura familiar, baseado na Bíblia Sagrada, nos mandamentos e na sabedoria de Deus, e no amor de Deus para a sua família e para com você. Você que aí é dono de casa. Outro dia eu entrevistei uma senhorinha de 97 anos. Parabéns, que Deus abençoe. 97 anos, meus amados, de vida, aprendizagem e sabedoria. Sabedoria porque uma pessoa de 97 anos, buscando sempre Deus, amando sua família, lutando. Então ela tem uma história que serve como base e experiência. Sim, que às vezes um casal, o homem perde um pouco a sua base familiar, mas a mãe nunca deixa de a ela manter, mesmo que seja através de sofrimento. Aleluia, como Deus é bom. Quer dizer, o homem, um casal bem estruturado, mas às vezes o homem perde o controle e a mulher consegue manter a família estruturada. Como Deus é maravilhoso. Por quê? Porque essa mulher, ela buscou o Senhor. Na hora da aflição dela, que o marido deixava ela em aflições, ela rezava
e buscava Deus, e temia por Deus, e orava para que Deus desse força para ela. Pois é, o marido saía para trabalhar. Você veja que uma mulher com 97 anos, faz 97 anos, faz pelo menos 60 anos atrás, as coisas e a atual conjuntura era muito difícil. E esse marido saía para trabalhar, passava meses e meses trabalhando fora de casa. Não vou falar profissão, porque naquela época era todas difícil. E esse senhor só voltava de mês em mês, de 2 em 2 meses, para a sua base familiar. E quem que mantinha essa base familiar? Era essa senhorinha na época de jovem. E essa família teve 4 filhos. 3 filhas e um filho. E esse senhor, ele só chegava em casa, comprava alguma coisa e deixava algumas estruturas de alimentos em casa e saía para noitada, infelizmente. Você veja bem, meus amigos, você que é pai de família, a estrutura familiar não é assim. Não, estrutura familiar requer do homem todo apoio em casa, para sua esposa amada, para seus filhos. Então esse senhor, ainda jovem, pai de 4 filhos, 3 filhas e um filho, ele passava mês e mês trabalhando. Mas quando chegava em casa, em vez dele ficar em casa com a esposa amada e a família, os filhos, ele saía para os bailes, para os bares. Isso não é estrutura familiar. Não, isso não é estrutura familiar. Ele saía e só chegava depois de 3 dias. E essa senhorinha sofria. Na época ainda jovem, hoje ela conta isso. Ela sofria para manter a base familiar na sua casa. Que o marido não prestava apoio nem para ela, nem para os seus filhos. Isso não é base familiar. Isso não é estar com Deus. Mas essa senhorinha estava com Deus. Ela estava com Deus e ela buscou a luta, arrumou emprego, lutou, trabalhou e criou seus filhos. Sim, com idade de 30 anos cada um se casou e foi viver a sua vida. Mas ela criou e educou eles e manteve a casa, mesmo o marido trabalhando fora, só chegava a cada 3 meses. E esse marido, quando chegava, comprava alguma coisa para casa e depois ele saía para os bares, restaurantes e ia curtir a vida à noite e largava a família em casa. A família precisa de estrutura familiar do homem. Aleluia. Que Deus ampare que não aconteça mais isso. Então, com o tempo passou, esse homem foi embora. Ele chegou a falecer. Infelizmente, ele não tinha base familiar. E essa senhorinha manteve a sua família, os filhos se casaram. Ela não pôde dar muita estrutura, nem pôde dar ensinos universitários, mas cada um dos seus filhos foram muito educados. Aprenderam o que tinha de aprender na vida deles. E cada um lutou pelos seus objetivos. 3 moças que se casaram. E cada uma formaram a sua família. E o rapaz também formou sua família. E essa senhorinha até hoje ela me relata. Fiz uma entrevista com ela de 97 anos. E ela está preservada. Por quê? Porque ela busca o Senhor Deus. Ela busca o Senhor Deus sempre. Lutou durante a sua vida de jovem, batalhou, educou seus filhos, com algumas dificuldades, é claro, né? Mas ela hoje ainda está com a graça de Deus. Ela ainda ora e busca o Senhor Deus pela sua estrutura, pela sua base familiar. E seus filhos, uma das filhas tem uma história.
Porque devido à luta dela, dessa mãe, ela deixou a sua filha mais nova com a sua própria avó. E a avó cuidou dessa filha até os 12 anos. E essa filha retornou à casa da mãe. As outras duas filhas também se uniram com ela. E ela ficou cuidando da mãe, estudando, trabalhando, junto com a família. Cada um foi pro seu lado, né? Cada um se casou. E hoje a estrutura familiar, cada uma tem a sua estrutura familiar. Graças a Deus. Mas essa que ficou na casa da mãe durante 12 anos, desde pequenininha, na casa da avó, que a mãe teve que deixar lá, essa senhorinha que hoje tem 97 anos, essa se ergueu e hoje mora perto da mãe e cuida da mãe. Todas cuidam da mãe, mas essa é a que cuida mais. O filho também cuida da mãe, mas essa que ficou na casa da avó durante 13 anos para a mãe trabalhar e cuidar dos outros 3, essa é quem cuida mais da homem. Você veja o destino como que é, né? Você tem 4 filhos, aí você tem uma que você não consegue dar conta, aí você deixa na casa da avó dela. E ela vive lá, a avó cuida até os 13 anos, 12 anos. E depois essa filha volta para a casa da mãe, e a mãe recebe com o maior carinho. E todos se casam, depois de casado, depois de 50 anos, ela retorna para a casa da mãe, compra uma casa ao lado e vive a sua vida com a sua família, estruturada com a graça de Deus. E ela vive bem porque essa filha sempre buscou Deus, temeu e amou a Deus. E o seu marido também, e a família está estruturada e abençoada pelas mãos divinas. Aleluia! E Deus protege essa família dessa filha que ficou na casa da avó durante 12 anos, cuidada pela vovozinha. E essa senhorinha me conta essa história. E esse casal vive bem, com a graça de Deus. Essa filha que viveu durante 12 anos na casa da vovó, para que diminuísse as despesas na casa da sua mãe, que a sua mãe ganhava pouco, e só conseguiu cuidar dos 3 filhos, e essa filha foi para a casa da vovó. Essa filha hoje comprou uma casa ao lado da casa da mãe. O destino abençoado por Deus. Aleluia. Oh, meu Pai, como Tu és bom. E essa filha hoje cuida da mãe de 97 anos. Aleluia. Como Deus é maravilhoso. Essa filha cuida junto com o seu marido. E eles buscam a Deus todos os dias e agradecem a Deus. Agradece a Deus e teme a Deus e busca a lei divina e observa os mandamentos de Deus e acompanha os mandamentos e observa os mandamentos de Deus e busca a Deus e teme a Deus todos os dias, esse casal. E Deus guia esse casal por um caminho iluminado. E mantém a sua estrutura familiar. Graças a Deus. Aleluia, como Deus é maravilhoso. Resumindo, meus amados, essa senhorinha me relatou que tem 97 anos e ainda busca, observa os mandamentos, busca a lei de Deus, a lei divina, e teme a Deus todos os dias e pede e agradece a Deus pelas suas 3 filhas e pelos seus filhos, que a ela deu tanta alegria. E ela hoje recebe cuidado desses filhos. Sim, mas essa filha que ela deixou na casa da avó durante 12 anos é a que mais cuida dela. Aleluia, como Deus é bom. Você imagina, você tem 3 filhos, 3 filhas e um filho. Aí você pega das 3 filhas mais novas e fala: olha, eu vou deixar você lá na casa da sua avó, que eu não consigo dar alimentos, conforto.
para você. E você quer mamãe, deixa lá a sua filha por 12 anos na casa da sua avó, da casa da sua sogra. E depois dos 12 anos a tua filha toma uma decisão e volta para a casa da sua mãe. E a tua mãe recebe você bem. E a tua filha abraça os demais irmãos. E vive bem. Depois ela se casa. Sai da casa, claro, né? Estrutura sua família. Depois ela volta, compra uma casa ao lado da casa da mãe. Para ajudar a mãe na velhice. Ajudar a mãe a dar assistência. E dar apoio para sua mãe. Mesmo sabendo que a sua mãe, a ela deixou na casa da sogra durante 12 anos. Mas Deus é maravilhoso. Por quê? Porque essa sogra é temente a Deus. E porque essa filha é temente a Deus. E porque esse marido dela também é temente a Deus. E ama a Deus, teme e mantém a estrutura familiar. Aleluia, como Deus é maravilhoso. Por isso eu falo, meu amigo, pai de família, não perca suas esperanças. Não perca a sua fé em Deus. E não perca a sua base familiar. Sim, porque a base familiar é tão importante. Mas é tão importante para manter a sua família. Aleluia. É tão importante que você precisa ter Deus no seu coração para te ajudar e para te manter com a tua estrutura familiar bem estruturada. Amor entre a família. Sim, reunião para discutir algumas questões que um não concorda e o outro concorda. Mas o importante é você ter o amor entre a sua família. Porque o amor é a base da estrutura familiar. Sim, meus amados. O amor é a base da estrutura familiar. E a fé em Deus, Deus enviou esse livro dos livros aqui, ó, para você ter a fé em Deus. Para você ter a sabedoria para manter a base familiar. Com amor e respeito entre a família e a união entre a família. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos e mantenha a sua família unida. E você, homem, pai de família, você é a base estrutural da sua casa. Que Deus abençoe a todos vocês e eu peço a vocês, assista sempre os meus vídeos até o final. Assiste os vídeos até o final, compartilhe o vídeo com seus amigos e com seus familiares. Amém, aleluia, glória a meu Deus. Que Deus esteja entre vocês e Ele está no meio de nós, hoje e sempre. Amém.